dia, Janaíne, bom dia, Camila, bom dia você, amigo que nos assiste da sua casa. É um prazer estar com vocês aqui no Dia de Campo Feijão do GTEC para apresentar para vocês esse trabalho que fala sobre eficiência do uso de nitrogênio e fósforo pela cultura do feijão em sistemas com plantas de cobertura. Eu sou Rafael Nunes, sou pesquisador da Embrapa e a gente tem conduzido esse trabalho e vai ser um prazer mostrar ele para você agora. Esse projeto ele trabalha com os benefícios que as plantas de cobertura podem proporcionar no solo e os resultados que isso pode ocasionar para a cultura do feijão. A gente usa plantas de cobertura com alguns objetivos e eu coloquei aqui alguns dos principais. O primeiro é ter 100% de cobertura do solo pela maior parte do tempo que a gente conseguir. Por quê? Porque essa cobertura de palhada morta, ela fornece uma regulação de umidade e temperatura. A gente acaba protegendo essa camadinha mais superficial do solo das altas temperaturas. E também permitindo que ela fique mais úmida por mais tempo. Isso traz benefícios para a planta. O segundo benefício é a diversidade de espécies. Por quê? Porque a gente cultiva feijão, a gente cultiva trigo, a gente cultiva soja, a gente cultiva milho. Mas todas essas espécies que vêm na rotação na associação com feijão, elas são muito parecidas em termos de organismos que favorecem no solo e acabam gerando desequilíbrios. E aí vem as doenças de solo que a gente conhece bem. Então, quando eu trabalho com outras espécies de plantas, eu promovo um equilíbrio entre os patógenos e os benéficos. Isso com certeza vai resultar em benefícios para o feijão. Olha só, o terceiro objetivo, alta produção de biomassa e um enraizamento profundo. Por quê? Porque essa biomassa ela vai trazer consigo o quê? Nutrientes. E esse enraizamento profundo vai captar o quê lá da profundidade do solo? Nutrientes. Então eu vou estar promovendo uma ciclagem de nutrientes muito robusta, que vai beneficiar a cultura comercial que vem na sequência. Outra questão, a gente pode colocar leguminosas no sistema para promover fixação biológica do nitrogênio. Estão aí as mucunas, estão aí as crotalares e algumas espécies que trazem nitrogênio atmosférico para o ambiente solo, que pode resultar em benefício para o feijão. E no final, diversidade de raízes. Feijão, soja, trigo também são culturas com sistema radicular que não tem tanta diferença assim. Então a gente tem que promover uma diversidade de tipos de raízes. Quando a gente coloca plantas com sistema radicular mais robusto, mais profundo, mais abundante, a gente vai promover uma melhoria global no sistema. E a gente está falando então de melhoria na qualidade física, na qualidade biológica e na qualidade química. E a grande pergunta que a gente faz é: quais são os benefícios reais, medidos, na cultura do feijão que vem na sequência? Por 3 anos, a gente estabeleceu um protocolo de pesquisa, uma parceria do Embrapa com o GTEC, e eu vou mostrar para vocês o resultado agora. Então, esse protocolo experimental foi desenvolvido em parceria com a Embrapa e consultores do GTEC, e a gente estabeleceu 6 sistemas de cobertura na entre-safra do feijão irrigado, que foram um primeiro sistema onde foi mantido sem nenhuma planta, inclusive o manejo das culturas invasoras com herbicida. Um segundo sistema com a Braquiária rusiziensis. Um terceiro com a aveia branca. Um quarto com Crotalaria spectabilis. Um quinto com milheto. E um sexto com um mix de plantas de cobertura. Além desses 6 sistemas, a gente trabalhou com 7 estratégias de adubação fosfatada e nitrogenada, sendo que a gente pegou a referência da região e trabalhou com 0, 25, 50 ou 100% dessa dose, tanto para nitrogênio quanto para fósforo. Aqui está uma representação de como que funciona o experimento lá a campo. A gente tem, nos meses de fevereiro a abril, o cultivo das plantas de cobertura. Depois a gente tem o cultivo do feijão na sequência, de maio a julho. E depois a gente tem o cultivo de verão, de outubro a janeiro. Isso foi feito por 3 anos. E eu vou mostrar os resultados desses 3 anos. Aqui um detalhe da análise de solo inicial da área. E eu estou destacando aqui o teor de fósforo, mostrando que era uma área altamente fértil. Todos os índices de fertilidade estão muito elevados, como é o comum das áreas irrigadas da nossa região aqui do Brasil Central, mas um destaque para o fósforo, com níveis muito elevados. E a gente vai ver se, ainda assim, esse sistema respondeu à adubação fosfatada. Nesse projeto, a gente faz algumas avaliações muito importantes. A gente faz avaliação da qualidade química do solo, a gente faz avaliação da parte biológica, a gente faz avaliação da ciclagem de nutrientes, aspectos de qualidade física, sanidade das raízes e também as variáveis da produção do feijão. Eu vou me ater aqui, nesse momento, às variáveis de produção do feijão, para que a gente vá bem direto ao ponto.
se as plantas de cobertura e a adubação elas afetaram a produtividade da cultura do feijoeiro. O primeiro resultado que eu vou mostrar é a produção de biomassa das coberturas. Aqui eu tenho um gráfico em que eu mostro as 5 tipos de plantas de cobertura e aqui a testemunha, que não vai nada, né? Só para ficar ali demonstrado então que não tem produção nenhuma. E a gente percebe que os que mais produziu biomassa nesse período que eu falei, que é de fevereiro até a final de abril, foram o milheto e o mix, sendo que o mix tem milheto dentro dele, além do nabo forrageiro, do trigo mourisco, que são plantas com crescimento rápido. Então isso aqui é bem compreensível, que nessa fase ali do outono, início de inverno, onde a gente tem esse crescimento mais rápido, né, da cultura do milheto e também do mix, que tem o milheto, o nabo forrageiro, o trigo mourisco dentro deles, com um crescimento mais abundante de biomassa. Do outro lado, a gente tem braquiária, que a gente sabe que tem crescimento lento, a braquiária rusizensis aqui, que tem um crescimento mais lento. A aveia, que até cresce bem nessa fase do ano, mas que aqui atingiu a limitação daquilo que ela é capaz de produzir. E a crotalária, com a menor produção de biomassa que a gente pôde obter no experimento. Com relação à produtividade da cultura do feijão, aqui eu vou mostrar uma média de 3 anos. E o que a gente tem aqui? As diferentes sistemas de plantas de cobertura, as produtividades médias, lembra, de 3 safras de feijão irrigado, e a gente tem aqui em vermelhinho as letras, a diferença estatística entre elas. E a gente já percebe de cara que foram a braquiária e a aveia as plantas de cobertura que proporcionaram as melhores produtividades do feijão. Em sequência vem o mix, depois o milheto, a crotalária e por último a ausência de planta de cobertura. Sendo que se a gente comparar o melhor caso, que foi aqui a braquiária e a aveia, com a testemunha, a gente está falando de ganhos de mais de 15 sacos de feijão por hectare numa média de 3 anos. Uma diferença muito grande para um tipo de tecnologia tão simples de se adotar. E um outro detalhe que eu vou colocar aqui embaixo é que isso aqui é a média de 3 anos. Mas aqui eu coloquei a produtividade, a diferença de produtividade do primeiro ano. E a gente vê que já no primeiro ano eu tive diferenças muito grandes. Olha só, a testemunha produziu 40 sacos no primeiro ano e aqui a braquiária ou mix perto de 50 sacos. 10 sacos de diferença, e aí que vem a parte mais legal do experimento. Lembra que eu falei que ela é plantada ali em fevereiro e é dessecado em abril? Então, imagina só, que eu durante 60, 70 dias cultivei um mix ou uma braquiária e 3 meses depois plantei um feijão e depois de 3 meses eu colhi 10 sacos a mais por uma única decisão do uso da planta de cobertura. Já no primeiro ano com ganhos elevados e numa média de 3 anos com ganhos muito consistentes pelo uso de planta de cobertura. Então aqui a gente tem um contraste entre as plantas de cobertura, na média entre todas elas, e a testemunha, a ausência de plantas de cobertura, comparando a resposta das doses de nitrogênio e das doses de fósforo nessas duas condições. E o que a gente consegue observar? Olha aqui o verdinho, que é a ausência de planta de cobertura, a testemunha. Eu tive um ganho de produtividade à medida que eu aumentei a dose de nitrogênio. Eu ganhei 32% de produtividade entre a menor dose de nitrogênio e a maior. Ok, isso era esperado, é a resposta à adubação nitrogenada. Mas aqui começa a ficar interessante. A mesma situação nas plantas de cobertura também proporcionou ganho, só que ele foi bem menor, de 11%. Isso aqui aconteceu para o nitrogênio. E se a gente observar aqui embaixo, a mesma coisa aconteceu com o fósforo. Eu ganhei 21% de produtividade por adubar com fósforo quando eu não tinha planta de cobertura, mas quando eu tinha planta de cobertura, o meu ganho foi de apenas 6%. Então fica bem evidente que quando eu uso plantas de cobertura, a dependência do sistema ou da cultura do feijão, tanto para fósforo como para nitrogênio, ela fica diminuída. Significa que você não vai ter que fazer mais adubação? Não. A gente tem que olhar, observar bem, porque vai ter a diferença entre as diferentes plantas de cobertura, que é uma média entre todas elas. Aqui a gente tem os resultados agora especificando cada planta de cobertura em relação à adubação nitrogenada. Então a gente tem cada barrinha aqui, cada cor é uma planta de cobertura, e eu tenho 0, 25, 50 e 100% da dose de nitrogênio na cultura do feijão, que foi 80 kg de N por hectare. E o que a gente avaliou aqui? A resposta à adubação nitrogenada, e ela foi diferente entre cada uma das plantas de cobertura. Em preto aqui é a testemunha. A gente vê olha aqui, ó, o crescimento da produtividade
à medida que eu dou nitrogênio para o feijão quando eu não usei planta de cobertura. E a gente tem aqui algumas plantas que têm uma resposta até interessante à adubação nitrogenada, e outras plantas que praticamente o feijão não respondeu à adubação nitrogenada quando cultivado após essas plantas de cobertura. E aqui eu coloquei nessas duas caixinhas um resumo disso. Milheto e mix proporcionaram a menor resposta a N, ou seja, promoveu alguns benefícios no solo, que fez com que o feijão fosse menos responsivo a nitrogênio, e aveia e braquiária resultaram na maior resposta a nitrogênio. Ou seja, alguma coisa aconteceu que o sistema se tornou mais necessário colocar nitrogênio. A gente consegue explicar isso. Na realidade, se a gente pensar, milheto e o mix são plantas que têm uma mineralização mais rápida. Então a ciclagem de nitrogênio e de outros nutrientes, mas do nitrogênio aqui no caso, ela é mais rápida, liberando ele para o feijão. A aveia e a braquiária, ela tem uma decomposição um pouco mais lenta, no caso, para o sistema que a gente está trabalhando. De modo que essa ciclagem ela passa a ser mais lenta, então o sistema passa a ser mais dependente do nitrogênio aplicado na forma de fertilizante. Aqui a gente tem a mesma coisa, só que no caso do fósforo, ou seja, a resposta à adubação fosfatada nas diferentes plantas de cobertura. E de novo, a gente tem a testemunha com a maior resposta, ou seja, o sistema altamente dependente de adubação, mas a gente tem algumas plantas influenciando positivamente e diminuindo a dependência do feijão da adubação fosfatada. Olha só, mix, aveia e braquiária com a menor resposta a fósforo e crotalária e milheto com a maior resposta a fósforo. E aqui a gente também consegue explicar um pouco isso que ocorreu. A braquiária com um sistema radicular mais robusto, a própria aveia também, um mix pela diversidade microbiológica, diversidade de espécies que proporciona, resultaram em algum benefício no solo que favoreceu o uso de fósforo pela cultura do feijão, tornando o sistema menos dependente do fertilizante fosfatado. Por outro lado, o milheto, que tinha proporcionado um benefício no caso do nitrogênio, mas aqui no caso do fósforo, ele não traz esses benefícios, tornando o sistema mais dependente da adubação fosfatada. E uma coisa interessante é que se você lembrar da parte anterior, você vai ver que o que acaba ficando sempre na caixinha azul, ou seja, tornando o sistema menos dependente de adubação, foi o mix. Tanto no caso do nitrogênio quanto no caso do fósforo, o mix tornou o sistema menos dependente de adubação. As outras plantas, ora traz benefício para o nitrogênio, ora traz benefício para o fósforo. Mas o mix trouxe benefício nos dois casos. E por fim, a gente não pode falar dos resultados desse projeto sem falar da lucratividade que essas diferentes estratégias, seja o uso de plantas de cobertura ou o ajuste da adubação, proporcionaram. Então aqui eu fiz o apanhado dos 6 cultivos do experimento, que foram 3 cultivos de inverno com feijão, 2 cultivos de verão com soja e 1 cultivo de verão com milho. E o que tem aqui? Cada cor representa uma planta de cobertura e cada uma das 7 barrinhas representa uma estratégia de adubação, sendo que a do meio, a de número 4, sempre vai ser referência, a maior adubação nitrogenada e a maior adubação fosfatada. Vindo do meio para esse lado, a gente reduz a adubação fosfatada. Vindo do meio para esse lado, a gente reduz a adubação nitrogenada. É assim que funciona. E a referência de lucratividade, aqui está em reais por hectare, ela foi qual tratamento? A testemunha, sem planta de cobertura, na máxima adubação. Ou seja, eu estou comparando com aquele produtor que investe em nitrogênio, que investe em fósforo e não investe em planta de cobertura. O que ainda é boa parte dos produtores que cultivam feijão irrigado. Então vamos lá, olha só. A gente observa que crotalária e milheto tiveram a menor lucratividade. E a maior lucratividade ela ficou com mix, aveia e braquiária. Eu fiz uma linhazinha aqui de R$1.000, ou seja, as plantas de cobertura e doses de nitrogênio e fósforo que me resultaram em lucros acima de R$1.000 por hectare por cultivo. Então, se eu somar 6 cultivos, dá R$6.000 por hectare em 3 anos. Essa é a conta, que é por cultivo. As estratégias de plantas de cobertura e de adubação que me proporcionaram lucro acima de R$1.000. E a gente vê que isso só foi possível no mix, na aveia e na braquiária. Então, mix, aveia e braquiária com a maior lucratividade. Essa é a primeira informação que precisa ficar para a gente.
A crotalária, no caso do experimento, a crotalária é uma ótima planta em outros sistemas. Mas um detalhe do experimento é que ele foi implantado num pivô de latossolo argiloso, cultivado há mais de 20 anos e que tinha sérios problemas de algumas doenças, especialmente Fusarium e Pratylencos. Então, nesse sistema onde tem Fusarium, Pratylencos e Rhizoctone, a terceira espécie que ocorre ali, de patógeno de solo, a crotalária não se comportou bem. Ela não melhorou o sistema a ponto de garantir boa lucratividade do feijão. E a gente obteve isso no mix, na aveia e na braquiária. A segunda informação que fica aqui da lucratividade, essa que está aqui embaixo. O mix resultou na maior possibilidade de redução de adubação. Por quê? Para alguns casos, eu posso trabalhar com redução da adubação fosfatada, que, por exemplo, no caso da braquiária, a gente percebe que reduzir pela metade a adubação fosfatada não afetou a lucratividade. No caso da aveia, a gente poderia reduzir a fosfatada e a nitrogenada. No caso do milheto, a gente poderia reduzir a nitrogenada. Agora, no caso do mix, a gente viu as maiores possibilidades de redução de adubação. Tanto fosfatada, que no caso a gente poderia trabalhar até com apenas 25% da adubação, como nitrogenada, também podendo trabalhar com reduções bem drásticas. Então, mix, aveia e braquiária com as melhores lucratividades, mas o mix, ele entra aí como um componente muito importante desses sistemas de produção, que tem problemas diversos. A realidade é que os problemas que o produtor enfrenta são diversos. O mesmo produtor ele pode ter uma área que o problema seja Fusarium, Pratylencos, Rhizoctone. Um outro pivô, o grande problema, o principal, pode ser compactação. Numa outra área, o problema pode ser palhada, pode ser uma questão nutricional. Então, o mix ele acaba entrando como um componente muito importante, porque ele agrega pequenas vantagens de diferentes espectros. Ele pode não ser especialista numa situação, como a gente mostrou, que alguma planta era especialista em ciclagem de nitrogênio, favorecendo a nutrição nitrogenada do feijão. Outra, com relação à adubação fosfatada. Pode ver uma outra planta que está afetando mais a questão de qualidade física do solo. Mas nesse caso aqui, a gente está mostrando que o mix de plantas, ele vem por agregar benefícios diversos de diferentes espectros, resultando numa maior flexibilidade, sendo uma planta crucial, um sistema crucial para ser incorporado no sistema de produção. Então ficam as conclusões do nosso projeto, em que as plantas de cobertura incrementaram a produtividade da cultura do feijão e a gente obteve na seguinte sequência essa melhoria: crotalária, depois o milheto, depois o mix, depois a aveia, que empata com a braquiária, como sendo a melhor planta para ser colocada nessa janela, que vai de março, entre final de fevereiro e final de abril. E, em segundo lugar, o uso dessas plantas de cobertura permitiu, então, rentabilidades próximas às máximas, mesmo com redução da adubação, se tornando, então, uma opção para o produtor trabalhar uma redução de adubação fosfatada ou nitrogenada sem perda de produtividade, melhorando, então, a sua rentabilidade. São esses os resultados do nosso projeto com 3 anos. A gente vai continuar ele por mais tempo, investigando vários outros aspectos, e eu convido você para acompanhar as próximas estações e permanecer com a gente no Dia de Campo. Muito obrigado.